O nosso muito boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos ao nosso encontro. E o nosso boa noite hoje especial vai para os nossos irmãos do Grupo de Fraternidade Espírita Severino Chagas, que nesse mês de outubro desenvolve o seu mês espírita. E esse convite desse grupo nos foi formulado pelo nosso irmão Valdemir, aí da cidade de Dracena, essa cidade querida, onde nós construímos grandes amizades com esses grandes trabalhadores das diversas casas espíritas que aí operam, gerando frutos e colaborando para a divulgação da Boa Nova de Jesus sob as claridades do Espiritismo. Pois bem, a nossa reflexão dessa noite, ela se traduz como sendo um chamado muito importante. E esse chamado, nesse capítulo 20, que é chamado Os Trabalhadores da Última Hora, denomina-se Missão dos Espíritas. É a segunda mensagem desse capítulo, ladeada pela mensagem chamada de Os Últimos Serão os Primeiros e posteriormente da mensagem intitulada Os Obreiros do Senhor, que é assinada justamente pelo Espírito de Verdade. Nessa noite, então, nós falaremos dessa mensagem central que é trazida pelo Espírito Erasto. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, esse grande companheiro, sobretudo dos momentos de desconforto, de desesperança, de dor, que são características naturais de um mundo da categoria desse o qual nós estamos passando essa fase da nossa existência, que é na categoria dos mundos, classificado como sendo um mundo de provas e expiações. Vai dizer Jesus no seu Evangelho que no mundo tereis aflições. Mas esse alerta de Jesus, ele vem acompanhado dele de uma mensagem consoladora, de uma mensagem que nos dá esperança. Porque quando Jesus afirma que no mundo nós teremos aflições, ele completa a sua assertiva dizendo: mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós precisamos, justamente como nosso divino modelo, envidarmos os nossos mais portentosos esforços, no sentido de vivermos em um mundo, de vencermos o mundo, para conseguirmos então completar esse ciclo tão difícil que é um ciclo vivido em um mundo de provas e expiações. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos afiançar que jamais nós estaremos sozinhos. Nós teremos ao nosso lado, essa espiritualidade benfazeja, os bons espíritos que se interessam por cada um de nós. Teremos inesgotavelmente a presença dos nossos espíritos protetores, se assim dermos ensejo a essa ligação que deverá se transformar em um elo ininterrupto por muito e muito tempo. Bem, missão dos espíritas é um grande chamado, na realidade um grande convite que nos é formulado no ano de 1863 na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, através do médium Dambel. Essa mensagem então é trazida um ano antes da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, e o portador dessa mensagem é o Espírito Erasto. O ano 1863. Mas quem é Erasto? O espírita tem essa característica pessoal, esse bom hábito, esse bom costume de buscar fazer um mergulho mais profundo, sobretudo nas mensagens que vêm da espiritualidade, seguindo o aconselhamento do próprio Allan Kardec, do controle universal do ensino dos espíritos. Então, o nosso codificador, ele nos ensina, juntamente com a mensagem de Paulo de Tarso, a analisarmos com profundidade, com espírito crítico, com critério, as mensagens que nos chegam do mundo espiritual. É importante, então, nesse primeiro momento em contato com essa mensagem, nós entendermos quem é Erasto. Erasto foi
na época encarnado, discípulo de Paulo de Tarso, companheiro de Timóteo. Essa é uma informação contida lá no livro Paulo e Estevão. Então, a Erasto e a Timóteo, Paulo estipula algumas missões de irem a alguns lugares, verificar como é que andava o ambiente, para que Paulo tivesse então o conhecimento da repercussão da sua mensagem previamente já posta. Então, Erasto é um grande trabalhador, juntamente com Paulo de Tarso e do seu companheiro Timóteo, nesse processo de divulgação do Evangelho de Jesus. Também há uma informação do codificador Allan Kardec, no capítulo 5, item 98 de O Livro dos Médiuns, fazendo justamente essa afirmação de que Erasto foi, quando encarnado, um discípulo de Paulo de Tarso. Erasto também, ele se tornou bastante conhecido porque ele é o autor da célebre frase contida no Livro dos Médiuns. A frase é bastante conhecida e rotineiramente posta nas casas espíritas. Erasto então vai nos dizer, tornando-se conhecido, melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única falsidade. Justamente trazendo esse aconselhamento de Paulo e do codificador Allan Kardec, percebam como as coisas se corroboram, no sentido de analisarmos com senso crítico as mensagens que nos chegam especificamente ou até especialmente do mundo espiritual. Então, essa temática de missão dos espíritas, nós vamos entender que é um chamado muito forte do espírito Erasto nessa tratativa de divulgação da doutrina dos espíritos, que é o Evangelho redivivo, na sua formatação inicial, naquele contexto em que os primeiros cristãos, eles tinham esse contato, discutiam, conversavam e divulgavam a mensagem de Jesus, que havia acabado de retornar ao mundo espiritual para as esferas resplandecentes. Vai nos dizer então Erasto, fazendo alusão ao nosso tempo, ao tempo individual de cada um. Vai nos dizer o mentor espiritual: não escutais já o ruído da tempestade, que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Com essa afirmação, Erasto nos convida a percebermos as modificações que vêm ocorrendo exatamente nesse momento na humanidade, em todos os grupamentos sociais do planeta, indeclinavelmente. O que é que ele quer dizer com isso? Que esse turbilhão diferenciado de coisas que vem acontecendo são justamente manifestações da misericórdia divina e da justiça divina, no sentido de fechar o ciclo de um mundo de provas e expiações, um mundo tão difícil. E aquilo nesse mundo que não nos serviu individualmente e coletivamente como ajuste e no campo da evolução, que isso seja jogado no abismo, ou seja, no nosso esquecimento, posto que realmente não nos levou a nada. E diz Erasto ainda continuando, que nós devemos bendizer o Senhor. Quem? Nós que colocamos toda a nossa fé na sua soberana justiça. Nós que colocamos a nossa fé na soberana justiça de Deus, vamos nos tornando criaturas diferenciadas. Perceba aí que há um chamamento à explanação da nossa fé, do trabalho com essa fé raciocinada que a doutrina dos Espíritos nos traz. Complementando, ele diz que diante da nossa proposta de bendizer ao Senhor, diante da nossa capacidade já de colocarmos nele toda a nossa fé, devemos nós ir e pregar o dogma da reencarnação e o dogma da evolução. O dogma, no contexto espírita, ele significa um princípio filosófico. Essa é uma colocação de Allan Kardec.
Então, dogma não normalmente significa o acreditar em alguma coisa cegamente, mas espiritamente e doutrinariamente nós vamos entender que o dogma aqui se estabelece como sendo um princípio filosófico. E os dois princípios filosóficos a que Erasto se refere, no sentido de nós irmos e divulgarmos, eles são o da reencarnação e o da elevação dos espíritos, ou seja, da evolução que vai se estabelecendo no curso das reencarnações e não apenas de uma única existência em poucos anos, né? Essa colocação equivocada que escraviza, que assusta e que traz desesperança às criaturas diante da misericórdia divina. Não mais vos assusteis. Olha o conselho de Erasto. Por que não mais vos assusteis? Não mais vos assusteis. Porque no início, quando os espíritas, que foram os precursores dessa doutrina, vamos nos colocar mais aconchegados então às nossas casas espíritas, os lugares onde hoje, em 2020, nós trazemos a divulgação da doutrina espírita, vamos aos diversos locais da nossa cidade, nos trabalhos de assistencialismo e também levando as colocações do espiritismo. Esses primeiros trabalhadores da nossa casa, eles certamente encontraram grandes dificuldades. A casa espírita da qual nós falamos hoje, aqui de Santo Anastácio, chamada Casa de Jesus, ela tem trabalhadores aqui de 60 anos, né? E nós, em contato com esses trabalhadores, buscando essas informações dos primórdios do Espiritismo em Santo Anastácio, eu acredito que isso também existente ainda, a cena em outras cidades. Essas pessoas tiveram um grande trabalho diante da mistificação por conta do desconhecimento do Espiritismo. Essas pessoas sofreram preconceito, sofreram olhares diferenciados, maldosos na sociedade, foram chamados de diversos adjetivos inescrupulosos diante desse trabalho que eles davam início. Então, muitos desses daquela época, pelo que nós soubemos, chegaram sim a se assustar, né? Mas hoje Erasto vem dizendo, por conta desse avanço na divulgação da doutrina espírita, porque muitos hoje, que antes criticavam o espiritismo e estão hoje postos no mundo, eles vêm bater às portas das casas espíritas, ligam, né, para os espíritas diante das suas situações de dor, quem sabe diante do desencarne inesperado de um ente querido, de um filho. E esses que criticavam o espiritismo anteriormente, hoje vem na busca da esperança e da consolação que eles sabem que somente vão encontrar no Espiritismo. Então, o conselho de Erasto é que nós hoje não mais nos assustemos. As coisas estão um tanto quanto mais fáceis no sentido de assimilação da mensagem espírita. Mas também ele coloca que o motivo para que nós não devemos não nos assustar mais tanto é a presença da espiritualidade amiga ao nosso lado. Erasto recorda, faz que nós nos lembremos de que nós não estamos sozinhos no processo de divulgação da doutrina espírita, especialmente nos dois princípios filosóficos a que ele se refere no início do seu texto: da reencarnação, que traz esperança e consolo, traz essa esperança de um reencontro, talvez, num exemplo, de um ente querido que agora inesperadamente partiu, talvez, de uma maneira trágica. O outro princípio filosófico é o da evolução, ou seja, que nós cresceremos ininterruptamente para sempre na direção de Deus, e que uma única existência estabelecida entre o berço e o túmulo, isso é uma história malfadada, contada, talvez por dirigentes religiosos que querem se manter nas suas posições confortáveis. E aí trazem essas inverdades, que trazem, por sua vez, essa desesperança e, quem sabe, o desespero aos seguidores dessas religiões. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, continua Erasto, sois os escolhidos de Deus. Olha, como isso é profundo.
E como isso cai nas nossas mãos? Só que ele se refere aos espíritas, aos adeptos do espiritismo, e agrega a esse termo um adjetivo: verdadeiros adeptos do espiritismo, vós sois os escolhidos de Deus. Os verdadeiros adeptos do espiritismo. Nós precisamos então trazer uma análise, uma avaliação pessoal, para ver com que nível de sentimento nós estamos nos entregando ao trabalho, ao aprendizado na casa espírita e, sobretudo, diante da doutrina espírita. Então, verdadeiros adeptos do espiritismo, nós temos uma grande responsabilidade que repousa sobre os nossos ombros. Então, ele coloca essa sua assertiva, e aí vem o chamamento de Erasto, vem o convite, não uma ordem, mas o convite: ide e pregai a palavra divina a todos os verdadeiros adeptos do espiritismo. Mas alguém poderia dizer: mas de que maneira eu poderia ir e pregar a palavra divina? Cada um da sua maneira. Todos nós espíritas, nós temos na nossa interioridade, na nossa subjetividade e na nossa intimidade espiritual, lá sedimentados, as lições espíritas das quais nós já tivemos contatos. Muitas delas foram verdadeiramente assimiladas, lições espíritas. Então, cada um de nós tem sim essa capacidade, porque Deus não nos tiraria a oportunidade de servir dessa maneira, divulgando a doutrina dos espíritos. Então, nós temos sim essa capacidade, mas cada um da sua maneira, cada um do seu modo, na sua forma, com as suas qualidades, na nossa limitação, mas isso não nos é tirado na forma de uma oportunidade. Sim, nós temos, porque se fosse de outra maneira, Erasto, diante da sua conjuntura moral e intelectual, ele não estipularia esse chamamento e esse convite aos verdadeiros adeptos do Espiritismo. Ele diz: é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua divulgação, ou seja, nós devemos sacrificar em prol da divulgação da mensagem espírita os nossos hábitos, os nossos trabalhos e as nossas ocupações. Mas como seria isso? Eu tenho que deixar os meus hábitos todos de lado? As minhas ocupações úteis, o meu trabalho, o meu ganha-pão e as minhas outras ocupações boas, no caso do lazer, do divertimento? Não. Erasto coloca aí também uma qualidade, dizendo que nós devemos sacrificar em prol da divulgação da doutrina dos espíritos os nossos hábitos, as nossas divulgações, as nossas ocupações, os nossos trabalhos fúteis, ou seja, aqueles que não são importantes. O que ele quer dizer com isso? Porque muitas vezes nós estamos nos ocupando no decorrer dos nossos dias de algumas coisas que realmente não nos trazem proveito. E como nós estamos em um fim de um ciclo, de um mundo de provas e expiações, agora é hora de nós substituirmos essas ações que não nos levam a nada por trabalhos que se inclinam no sentido da divulgação da doutrina dos espíritos. Então, o quanto, vem uma pergunta, o quanto nós estamos trabalhando diante desse trabalho, dessa caridade, né? Porque o Emmanuel vai dizer: a melhor caridade que nós podemos fazer para com o Espiritismo é a sua divulgação. Erasto vem nesse mesmo sentido, dizendo que nós devemos então substituir as nossas ocupações não úteis, aquelas que nos levam à perda de tempo, substituindo-as por ações que venham a divulgar esses princípios filosóficos da reencarnação e da evolução dos espíritos. Se nós analisarmos profundamente a reencarnação e a evolução, nós vamos ter aí toda a conjuntura da doutrina dos espíritos, não é verdade? A prática da caridade, do amor ao próximo, da elaboração moral, da elaboração intelectual,
da existência de Deus, da pluralidade de mundos habitados, da comunicabilidade nesse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Perceba que está tudo aí colocado, né? Então Erasto é pujante, ele é primoroso na sua inteligência, na sua colocação precisa no ano de 1863, que antecipou a publicação do nosso grande companheiro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então substituamos aquilo que não nos leva a nada ao trabalho de divulgação da doutrina dos Espíritos. Continua o benfeitor espiritual dizendo: certamente falareis a criaturas que não vão querer escutar a voz de Deus, porque essa voz chama a esses desavisados, a essas pessoas que estão adormecidas para a grande realidade da vida, vai chamá-los incessantemente a algo que eles não querem estabelecer em suas vidas, porque são materialistas ou falsos religiosos, ou falsos cristãos, que é a abnegação. Então a abnegação vem nesse sentido também, complementando a nossa colocação anterior, no sentido de trocarmos as nossas ocupações fúteis pelo trabalho de divulgação da Boa Nova de Jesus, no caso da mensagem de Erasto, que é dirigida especificamente a cada um de nós, bons espíritas, verdadeiros adeptos do Espiritismo, divulgarmos a doutrina do Senhor. Homens de boa fé, afiancia o mentor espiritual, lançai-vos em uma cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Então, nós na comunidade onde nós vivemos, nós precisamos nos transformarmos em trabalhadores, em observadores, levando essa verdade da doutrina espírita, que vai modificar ao longo do tempo o conceito de muitas criaturas que, por conta do seu desconhecimento, praticam a injustiça e praticam a iniquidade. O trabalho de divulgação nesse sentido pede que nós nos lancemos no meio, na comunidade onde nós estamos inseridos, na nossa casa espírita ou não, ou fora dela, nós explicamos isso já, no sentido de combatermos a injustiça e a iniquidade. Dentro da casa espírita, fazendo a divulgação, as reuniões doutrinárias, elas são como verdadeiros tratamentos de desobsessão coletivas. Então vem muitos pelas primeiras vezes nas palestras, nos estudos, e tem contato inicialmente com essas lições espíritas. Nesse processo, nós vamos divulgando a doutrina espírita e levando a esses corações até então desavisados e que agora buscam a casa espírita novos conceitos que vão fazer com que essas criaturas, entendendo isso, reprogramem as suas vidas e tirem de lado talvez as suas ações que estejam trazendo injustiça ou iniquidade aos seus semelhantes. Há uma mudança de comportamento quando nós temos contato com as lições do Espiritismo. E fora da caridade não há salvação. Pois bem, e agora então, que nós estamos nesse tempo de pandemia, de isolamento social, em que nós nos distanciamos, vejam, as casas espíritas estão com as suas atividades suspensas. Seria esse um pretexto, então, para nós deixarmos de lado esse processo laborativo de divulgação da doutrina espírita? Absolutamente. Todos nós temos as nossas ocupações úteis na nossa vida. Então, o convite de Erasto nos chama a darmos o melhor de nós. Por isso ele diz: lançai-vos em uma cruzada. Lançai-vos então do melhor que nós podemos fazer, onde Deus nos colocou. Diante da nossa família, no nosso trabalho, no nosso grupo de amigos com os quais esporadicamente nós temos contato, ou seja, onde quer que nós estejamos, onde quer que Deus nos colocou na vida, na reencarnação, nós devemos dar o melhor de nós. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão as vossas palavras.
as populações atentas. E quem é hoje a população atenta? Mais do que nunca, as populações que estão sofrendo com as dificuldades estabelecidas atualmente no planeta. Elas já buscaram explicações nas suas religiões e talvez nelas não encontraram. Já buscaram em outros cantos, foram por todos os lugares e não encontraram o alento. Eventualmente, no contato com essas pessoas, o Espiritismo tem o seu caráter de consolação e de esperança e, sobretudo, de paz, levando paz a esses corações. As populações atentas são aquelas mais atentas quando passam pelo processo de sofrimento, de aflição e de desconforto. E aí Erasto vai nos dizer, porque divulgar o Evangelho, trabalhar ao lado de Jesus não é tarefa fácil. Aquele que se impõe esse dever agora de andar ao lado de Jesus na divulgação do Evangelho, ele vai sofrer algumas consequências trazidas pelos espinhos que são colocados no caminho. Hoje, talvez mais fácil do que antes, mas ainda presentes essa problemática da divulgação do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Criticar-nos-ão. Trarão a nós considerações inescrupulosas. Talvez nós sejamos alvos de calúnia, de injustiça, que são trazidos pelos nossos irmãos, infelizmente, ainda limitados pelo desconhecimento da verdadeira essência da existência. Que importam, vai dizer Erasto, então, as emboscadas que vos armem pelo caminho. E ele vai dizer algo que até emociona. Somente lobos caem em armadilhas de lobos, porque o divino pastor, Jesus, saberá vos defender, nós que somos as suas ovelhas, das fogueiras e das armadilhas que se estabelecerão pelo caminho. A confiança plena em Jesus é condição sine qua non para nos lançarmos nessa cruzada de divulgação das claridades do Espiritismo, trazendo, repetindo, consolação e esperança aos corações desalentados do planeta Terra. Avante, pois, continua Erasto, vocês que compõem a falange imponente, pela sua fé. Marcha avante, falange imponente pela sua fé. Diante de nós, os divulgadores, os batalhões dos incrédulos acabarão por se dissipar. A fé é a virtude que desloca as montanhas, disse Jesus. Num contexto de compreensão do que é a montanha, obstáculos, dificuldades, e o único comportamento, a virtude maior que faz com que essas dificuldades da vida sejam dissipadas é a nossa fé. Uma fé robusta que não está somente aqui ou acolá, mas que se estabelece no templo da nossa interioridade e da nossa subjetividade espiritual. Quem é que traz essa lição? O nosso divino amigo de todos os momentos, Jesus. E Erasto vai nos dizer que nós devemos agradecer a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou. Importante, que diante desse trabalho difícil, árduo, que nos produz ferimentos nos pés, numa metáfora, numa analogia, por essa caminhada ao lado de Jesus, nós devemos agradecer isso. É o começo de uma trajetória espiritual em um nível mais elevado. Então nós devemos sim fortalecer o nosso compromisso com Jesus, porque essa, segundo Erasto, é missão dos espíritas. E a missão, nos seus primórdios, junto a espíritos tão desavisados quanto a esses que estão no planeta Terra, certamente, também metaforicamente falando, vão nos ferir os pés.
Mas, embora os nossos pés estejam sangrando, mesmo nos momentos de queda mais tenebrosos, Deus jamais nos privaria da oportunidade abençoada de servir. Entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão. E nós temos isso na nossa vida, dispostos em vários exemplos. Quantos ladeavam conosco estimulados, contentes, felizes ali no início da sua trajetória na doutrina dos Espíritos e se diziam assim diante daquele seu entusiasmo inicial: nós vamos fazer, nós vamos criar, nós vamos montar, nós vamos produzir, e que o tempo, não tão longo, talvez breves dias, fizeram com que esse entusiasmo se esfriasse e eles acabaram, por fim, deixando o convívio fraterno da casa espírita e deixando de lado a grande oportunidade dessa gloriosa tarefa que Deus nos confiou. Reparai, então, vai dizer Erasto, o nosso caminho e que nós devemos seguir a verdade. Há uma pergunta colocada por Erasto no final da sua mensagem, e ele pergunta assim, e isso é importante porque é uma pergunta que nos cala fundo entre nós e que vai fazer com que nós possamos nos avaliar se nós somos ou não verdadeiros adeptos do Espiritismo, a quem cabe verdadeiramente essa tarefa abençoada. Pergunta o mentor assim: se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, isso é fato, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Então, muitos se desviaram. E quais são os sinais que nós podemos observar, especialmente em nós, que nos farão reconhecermos como sendo aqueles que se encontram no bom caminho? A resposta: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Vamos repetir? Para entender se nós estamos no caminho correto, nós precisamos entender e reconhecer os princípios da verdadeira caridade que nós estamos ensinando, mas acredito eu, sobretudo, praticando. Porque a fé que leva à possibilidade do ensino, sem a prática, ela é morta, no dizer de Tiago. Também, nós vamos reconhecer aqueles verdadeiros adeptos do Espiritismo pelo número de aflitos a quem levem consolo. A casa espírita, na casa espírita e fora dela, nos oferece oportunidade de nós levarmos consolação a esses corações desalentados, especialmente nesse ano de 2020 e quem sabe naqueles anos futuros que virão. Esse é também um indicativo de que nós estamos pelo bom caminho, de que nós nos classificamos no conjunto dos verdadeiros adeptos do Espiritismo, pelo número de aflitos a quem nós levamos consolo. Na casa espírita, quando das reuniões presenciais, na prática do atendimento fraterno, nas palestras, nos estudos, nas leituras, nos grupos que se formam, levando consolo entre nós e entre aqueles que nos buscam, especialmente nas primeiras vezes. Fora da casa espírita, onde Deus nos colocou, é sempre possível nós levarmos a mensagem espírita com cuidado, com critério, levando especialmente a essência da mensagem espírita aos corações desesperados do mundo, levando consolação e esperança e paz. Também reconhece-se o verdadeiro adepto do Espiritismo pelo seu amor ao próximo. E o amor ao próximo, ele requer abnegação, muitas vezes de coisas de nós mesmos. Deixarmos de fazermos algo a nosso benefício, de aurirmos algum benefício, algum conforto,
em prol do nosso semelhante, que está posto no mundo igualmente a cada um de nós. Também pela nossa abnegação, pelo nosso desinteresse pessoal. É óbvio que nós não deixaremos de lado para conosco mesmo todas as providências que nos levam a uma vida, sim, de conforto, mas na medida correta. Mas tudo aquilo que nós detemos de recursos materiais e que nós não fazemos uma tratativa de beneficiar o nosso semelhante, essa manutenção de recursos materiais unicamente dedicados a nós vai nos transformar em apropriadores e indébitos, não tenham dúvida disso. Essa é uma lição difícil de assimilar, mas é por isso que Jesus no Evangelho diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É palavra de Jesus. O que é que ele quer dizer com isso? Que aquilo que nós detemos de recursos materiais, eles devem ser utilizados a benefício do nosso semelhante. Não no sentido de nos prejudicarmos desastrosamente, não, mas os recursos que nós obtemos, sim, eles devem ser empregados a benefício do nosso próximo. Percebam que o moço rico, quando foi ter o contato com Jesus, e quando Jesus coloca isso para ele, olha, os seus recursos, eles devem ser divididos com o seu semelhante, o moço rico virou as costas e voltou somente depois de muitos séculos na personalidade espiritual que nós vamos conhecer depois. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, né? Quem assina essa mensagem então? Erasto, anjo da guarda do médium, ano de 1863, Paris, França, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Meus queridos irmãos da nossa querida Dracena e esses outros que nos acompanham através dessa live, percebamos como é importante nós nos transformarmos em verdadeiros espíritas. E o verdadeiro espírita não é aquele que tem o seu comportamento de comparecimento protocolar na casa espírita, aquele que frequenta todas as reuniões, até as mediúnicas, aqueles que participam de todos os grupos e que estão ali no centro espírita cotidianamente. É necessário que cada um de nós façamos uma avaliação e perceber o nível de sentimento, de amor, de verdade que nós estamos emprestando ao nosso comportamento. A verdade de se transformar em um verdadeiro espírita, ela se traduz, na verdade, de assimilarmos os princípios que o espiritismo nos traz. E assimilar é tornar isso parte verdadeira, imutável, indeclinável e intransferível de cada um de nós. Há espíritas, há adeptos do espiritismo e há verdadeiros adeptos do espiritismo. A esses verdadeiros adeptos do espiritismo é que Erasto manifesta-se trazendo essa mensagem que se traduz num convite portentoso a trabalharmos na obra de divulgação da doutrina espírita. É uma missão árdua, é uma missão difícil, mas que ao longo do tempo nós vamos passando a observar que nós vamos mudando o mundo ao nosso redor. Se nós, vamos trazer aqui um exemplo, isso já aconteceu, eu acredito, com vários de nós. Se em eventual oportunidade nós temos contato com alguém que nos traz o seu desespero, e que esse desespero poderia fazer com que ele tomasse uma atitude de trazer uma tragédia para a sua vida, e se a mensagem espírita adequadamente trazida por cada um de nós, onde quer que nós estejamos, fizer com que essa criatura mude de ideia, qual a dimensão do benefício que nós estamos produzindo? Talvez nós não consigamos avaliar isso, mas vai dizer-nos Jesus: tudo aquilo que nós fizermos aos outros,
é a nós mesmos que nós estamos fazendo. É por isso que eu digo que no início a tarefa é difícil, é árdua, mas à medida em que nós começamos então a perceber em nós os benefícios que nós estamos levando ao outro, o processo de evolução espiritual, ele vai se transformar em algo muito prazeroso. Então, prestemos atenção realmente em quem nós somos. Se nós somos verdadeiros adeptos do Espiritismo, verdadeiros adeptos, e assim possamos então atender a esse chamamento portentoso de Erasto, esse chamamento que ele optou por denominar lá na lição desse grande companheiro de todos os momentos como sendo a missão dos espíritas. Nós queremos então, ao final da nossa fala, agradecer a atenção de cada um de vocês, agradecer a esse movimento de Dracena, do grupo de Fraternidade Espírita que nos formulou esse gentil convite. Muito obrigado, que Jesus esteja conosco, que os nossos lares, os lares de cada um de nós, nesses instantes, eles possam ser abençoados, que as presenças indesejáveis possam ser retiradas e que nós tenhamos paz, amor e harmonia sempre com Jesus. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.